Olá, tudo bem? Bispo Valdivino de volta, nosso terceiro vídeo aula, agora no segundo módulo, estudando Introdução ao Antigo Testamento, começando da primeira sessão, que é Pentateuco. Nós já vimos uma introdução de Pentateuco, estamos agora no primeiro livro, Gênesis. Terminamos o vídeo passado falando que depois do nascimento de Enos, filho de Sete, começou então o nome do Senhor ser invocado. E agora nós vamos ver o pecado generalizado. Ver que rapidamente, depois que Adão pecou, Caim já matou seu irmão e parece que houve assim, muito rápido, a proliferação, o crescimento então do pecado. E diz aí o texto, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, por causa do pecado ter crescido tanto, Deus, essa palavra aqui que diz que Deus se arrependeu, na verdade, é uma palavra para que nós possamos entender que pesou no coração de Deus, que Deus não queria. Essa palavra é chamada de antropomorfismo, ou seja, uma palavra que traz uma forma que o ser humano pode entender. Porque quando nós falamos arrependimento, a gente sabe que é a pessoa lamentar por ter feito algo e não deveria ter feito daquele jeito, só que nesse caso aqui não é isso. Aqui representa esse sentimento que Deus teve. Porque Deus é onisciente, ele já sabe de tudo, ele sabia que o homem ia pecar. Mas é uma linguagem chamada antropomorfismo para que o homem possa entender. E por causa do pecado, Deus vai enviar então o primeiro juízo. E o primeiro juízo de Deus está aqui, ó. Começa com Noé. Noé vai ser escolhido para construir a arca de Deus, para salvar aqueles que quisessem entrar dentro desta arca. Então, o dilúvio ele é o primeiro juízo de Deus. Diz aqui, a seleção. Em virtude da corrupção geral, Deus escolheu Noé como semente para continuar a raça humana com novos propósitos. E Thaís, de Gênesis 6:8, diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O que é interessante é que nós percebemos que a Bíblia diz que a corrupção estava generalizada. Olha aqui, ó, o pecado se proliferou grandemente, mas Deus escolheu Noé para continuar a raça humana. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça. Então, mesmo em meio a toda a corrupção, havia alguém que olhava para Deus. Havia alguém que seguia os princípios de Deus. E Noé, então, é escolhido para poder construir a arca. E aí vem o dilúvio. O dilúvio foi o castigo pelo pecado e a oportunidade dada a Noé para construir uma nova sociedade mais justa. Então Deus tinha dois propósitos aqui com o dilúvio. Primeiro, eliminar aqueles que não quiseram seguir o caminho de Deus e, segundo, dar uma oportunidade para Noé construir uma nova sociedade justa. Mas veja só o texto. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. O texto que Deus está falando a Noé da destruição, do juízo que viria sobre a terra. Ponto 3, letra A, a arca. Esta é uma figura da obra efetuada por Cristo, para que haja uma nova criação, símbolo de Cristo, símbolo de salvação. Quem estivesse dentro da arca estaria salvo do dilúvio. Hoje, quem está em Cristo Jesus, né, está também salvo. Altar.
Noé edificou o altar para adorar ao Senhor, sinal da nova sociedade em comunhão com Deus. Isso, claro, né, foi depois do dilúvio que Noé fez isso. Mas olha só o que aconteceu. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a árvore limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Aqui também é chamado o primeiro lugar que começa o culto de altar a Deus. O pacto. Deus estabeleceu um pacto de vida com Noé e sua semente. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui está a mesma coisa que Deus falou com Adão. Esse pacto, né? Deus diz para Adão também, depois que ele pecou: crescei, multiplicai e enchei a terra. Aqui também, novamente, ele vem e diz a mesma coisa para Noé. E o que vai acontecer? A semente de Noé, que se salvou dentro da arca, está aqui, a semente de Noé, que teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Deles provém os semitas, os caimitas e os jefenitas, cujos povos se repartiram respectivamente pela Ásia, África e Europa. Então esses 3 filhos de Noé, deram continuidade a uma nova geração, a um novo começo de raça humana aqui na Terra. A primeira passou tudo. Mas a primeira promessa, a primeira vez que Deus havia dito: crescei, multiplicai e enchei a terra, ele também disse para Noé, para ele poder também multiplicar, né, e encher a terra. Multiplicai-vos e enchei a terra. Mas aí já vem a primeira oposição de novo contra Deus, que é Babel. Quando eles constroem, então, uma torre de Babel, uma torre alta. Diz aí o texto: Deus havia dado uma ordem para encher a terra, mas a mesma ambição humana queria fazer seus próprios planos e permanecer em um só lugar. E Deus os espalha segundo as famílias, de modo a encherem a terra conforme tinha ordenado. Deus sempre quis que o ser humano se multiplicasse e enchesse a terra, conquistasse toda a terra, mas vêm os planos e as ambições humanas, né, e demoníacas, para poder frustrar os planos de Deus, para tentar frustrar. E diz aí, ó, e disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toquem nos céus, e façamos-nos o nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha a oposição. Deus diz para espalhar, eles não queriam espalhar sobre a terra. E qual o propósito também de construir uma torre, que eles dizem aqui, cujo cume toque o céu? Justamente para, se tiver outro dilúvio, não os alcançar. Eles estivessem, então, muito alto. Então, isso aqui é como um desafio a Deus, como um insulto ao próprio Deus, as ordens que ele tinha dado. E aí, Gênesis 11:18 diz: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Você com certeza conhece essa história, né? Que é a história da Torre de Babel, que é muito conhecida. Então, eles tentando frustrar o plano de Deus para não espalhar sobre a terra, Deus vem e os vê, os seus projetos, e Deus então confunde ali as línguas. Eles então começam cada um a falar uma língua diferente do outro, não conseguem se entender e separam e são espalhados. É o que nós dissemos, né? Precisamos falar a mesma língua, ou seja, o mesmo propósito. E lá confundiu de fato as línguas. Então o propósito que eles tinham não tinha como mais ser alcançado, e eles então se espalharam, e o plano de Deus então estava agora sendo cumprido. A semente, Sem gerou filhos e filhas e gerou Terá, isso aqui é importante, o qual gerou Abraão, a quem Deus se revelou como o único Deus e o chamou para fazer dele uma nova geração. Então veja que Deus criou Adão, Adão desobedeceu, Deus levantou Noé, os descendentes de Noé desobedeceram, não quiseram também cumprir o plano de Deus, Deus teve que espalhar eles pela terra, e Deus agora procura um homem. Aqui é a semente, né,
dos filhos que foram gerados, Sem gerou filhos e filhas, que era o filho de Noé, e gerou Terá, do qual ele vai então nascer Abraão, ele vai gerar Abraão, a quem Deus agora vai se revelar como o único Deus a ele, e vai chamar ele, tirar ele do meio da sociedade ímpia, né? Dizem que onde Abraão morava era um local de fabricação de ídolos, e Deus tira ele ali daquele lugar e o chama e faz a ele uma promessa. Tá aqui a chamada. Deus convidou Abraão a deixar os seus parentes e a seguir o rumo que ele lhe indicaria. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então aqui está o propósito de Deus na chamada de Abraão, multiplicar dele. Veja que Deus ele não desistiu do seu plano, ele não desistiu de alcançar os seus objetivos. Mesmo o homem não conseguindo, ele levanta um, ele levanta o outro, e o propósito de Deus é o mesmo. Agora, a promessa, um povo. Ele faz a promessa que ele ia formar um povo, da semente de Abraão, ele ia formar um povo. Seria uma grande nação e seria abençoada, para abençoar todas as famílias da terra. Então, a descendência de Abraão começa, então, tem essa promessa de ser multiplicada, de se tornar grande e para abençoar todas as famílias da terra. Diz aí o texto: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a partir de Abraão, Deus está dizendo que todas as famílias da terra seriam, então, abençoadas. Tá? É a partir de Abraão que nós vamos ver, quando você lê em Mateus, a genealogia, você vê que dessa chamada vai chegar até Jesus Cristo. A obediência. Abraão não questionou a Deus, prontificou-se a fazer conforme a sua palavra. O altar, junto ao carvalho de Manré, levantou um altar e adorou, continuou a viagem, levantou outro altar entre Betel e Ai. Então, Abraão obedeceu a Deus, seguiu adorando, construindo os altares por onde ele passava, como sinal de adoração a Deus. E aqui nós vamos estar mencionando esse fator Melquisedeque. O nome significa rei de justiça, servidor de El Elyon, o Deus Altíssimo. Esse Melquisedeque era um sacerdote e também um tipo de Cristo. Lembra que nós falamos sobre teofanias, que são manifestações de Deus, né? Quando Deus usou os meios para revelar, alguns dos meios era a teofania. Então aqui alguns dizem que esse Melquisedeque era uma teofania, era um tipo de Cristo que apareceu então a Abraão, quando Abraão estava voltando de uma batalha, de uma guerra. Você tem que ler o texto aqui para se inteirar, em Gênesis 13, e ele encontra então Melquisedeque. E nesse texto aí é que pela primeira vez nós vamos encontrar também a palavra dízimo, né, que é onde nós vamos ver Abraão entregando o dízimo dos despojos da guerra para Melquisedeque. Tá? E depois, o outro lugar que você vai encontrar falando sobre Melquisedeque, bastante, na carta aos Hebreus. E qual é a promessa aqui também que Deus fez? Uma semente, que era Isaac, o progenitor de Jacó, que deu as 12 tribos de Israel. Uma terra, Canaã, tirada dos ímpios, injustos, imorais e sanguinários cananeu. Então, de Abraão, que Deus chama para formar um povo, formar uma nação, vem e nasce Isaac, e você conhece a história, né, do nascimento de Isaac. Depois de Isaac vai nascer Jacó, e então de Jacó vai nascer as 12 tribos, aqui ó, as 12 tribos de Israel, que vai mais tarde tornar então a nação de Israel. Então veja que o plano de Deus está cada dia mais, cada vez mais, ele veio sendo
executado, né? Ele chamou Abraão, um homem só, fez uma promessa, Abraão seguiu a promessa, Deus diz que da descendência dele iria nascer muitos descendentes. Abraão não tinha filho, mas Deus milagrosamente faz com que a sua esposa tenha um filho já na velhice, que é Isaac. Isaac tem Jacó. Jacó nasce os dois primeiros filhos gêmeos, né, que nasce de Isaac, nasce os dois filhos gêmeos, que é Jacó e Esaú. E Jacó é que vai seguir a obediência de seguir a Deus. Então aí está os três primeiros patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó. E de Jacó nasce os 12 filhos, que vão dar nome às 12 tribos de Israel. Tá bom? Nós voltaremos daqui a pouco e vamos dar continuidade a esta história. Deus te abençoe, fique com Deus.